Acessibilidade, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade, nesse espaço que eu ensino arquitetos e engenheiros a dominarem a acessibilidade arquitetônica na prática. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, especialista em acessibilidade, empresária, atuo exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e nessa live de hoje nós vamos falar sobre rebaixamento de calçadas para acesso de pedestres. Vamos tratar da geometria deste elemento tão presente aí no nosso dia a dia, nas calçadas, são itens obrigatórios. Vamos falar então da geometria, da sinalização e vamos falar das soluções possíveis quando você tiver uma calçada estreita. Muita gente tem dúvida em como que você vai fazer para trabalhar a questão do rebaixamento. Quando você tem uma calçada estreita, quando você tem essa situação, realmente é bastante desafiador você trazer as soluções em acessibilidade. Então eu vou apresentar para vocês algumas soluções possíveis para você conseguir possibilitar que uma calçada seja acessível mesmo sendo estreita. Uma calçada estreita tem muitos desafios. Vai ser mais difícil você conseguir deixar ali a faixa livre, implementar pontos de rebaixamento para acesso de pedestres, para acesso de veículos, mas existem soluções para você conseguir trabalhar a acessibilidade de calçadas, mesmo sendo calçadas estreitas. E hoje, especificamente, vamos falar sobre rebaixamentos de calçadas. Tá bom, pessoal? Então, começando direto aqui no tema, deixa eu só pegar aqui o material que eu vou mostrar para vocês. Os rebaixamentos de calçada, eles precisam existir em algumas situações. Eu vou falar de duas delas aqui, que são as principais. Você sempre vai precisar ter o rebaixamento de calçada quando você tiver pontos de travessia aí na sua calçada. Então, esses pontos de travessia, eles podem ser nas esquinas e eles podem também ser fora das esquinas. Então, sempre que você tem algum local ali que vai possibilitar que os pedestres realizem a travessia na calçada, você vai precisar fazer o rebaixamento ou dar alguma outra solução em acessibilidade para que aquela travessia seja acessível. O rebaixamento é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é a travessia elevada, que você não vai rebaixar a calçada, mas você vai elevar ali o leito carroçável, de modo que as pessoas consigam realizar a travessia sem nenhuma dificuldade de desnível, tá bom? Mandando aqui o material para eu mostrar para vocês. Então, um rebaixamento de calçada convencional, vai ser dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se isso, ele vai ser dessa forma aqui. Esse é um rebaixamento mais convencional. Você vê que ele tem essas abas laterais aqui, ó, e ele tem, opa, tá sumindo aqui. E ele tem esse rebaixamento central aqui dessa parte principal, tá? É importante a gente pensar, antes de trabalhar a acessibilidade da calçada e saber quais são as características, como que tem que ser feita a sinalização desses rebaixamentos, em pensar como que os usuários vão utilizar esses locais de rebaixamento. São locais obrigatórios, porque se você tem uma pessoa, por exemplo, em cadeira de rodas, ela vai precisar se deslocar e vai precisar encontrar esse elemento para conseguir realizar a travessia com autonomia e com segurança, que são as premissas da acessibilidade, tá? Então, se você pensar numa pessoa em cadeira de rodas que vai utilizar a calçada, eu vou trazer para vocês aqui as microetapas que uma pessoa em cadeira de rodas vai precisar realizar para utilizar um rebaixamento de calçada como esse. E essas microetapas é o que eu chamo lá no meu método, é a primeira premissa de dinâmica de utilização do espaço, ou dinâmica de utilização deste elemento, para trazer esse exemplo aqui do rebaixamento para travessia. Então, como uma pessoa vai utilizar esse rebaixamento aqui? Uma pessoa em cadeira de rodas que esteja ali transitando pela calçada,
passando pela calçada, ela vai utilizar ali a faixa livre, que é aquela faixa que deve estar totalmente desobstruída para a passagem dos pedestres, e ela vai precisar eventualmente realizar a travessia, quando chegar em uma esquina, quando chegar em algum ponto de travessia. Então, para ela conseguir fazer isso, ela vai avistar ali aquele ponto de travessia, vai avistar aquele rebaixamento, vai perceber que ela vai conseguir utilizar aquilo ali para poder realizar a travessia. E como que vai ser? Vamos lá, ó, vamos lá no passo a passo, considerando uma pessoa em cadeira de rodas, para ficar bem ilustrado aqui e a gente conseguir entender como que isso funciona. Tá desfocado, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar de volta aqui para conseguir isso, melhorou. Para mostrar para vocês aqui, ó. Então, ela vem transitando aqui pela calçada. Aqui. Opa! Mostrando aqui, cadê o meu dedo que eu não tô vendo aqui, ó. É porque tô com esmalte preto, não apareceu. A pessoa vem pela calçada aqui, ó. Aí ela chega aqui, tem este espaço que ainda é um espaço plano, que ainda não tem nenhum tipo de inclinação. Vai precisar realizar a manobra para poder se deslocar e utilizar esse rebaixamento aqui, tá vendo? Então, para esse caso de um rebaixamento convencional, o que é importante a gente se atentar? Nós nos atentarmos. Veja bem, eu tenho essas abas laterais que são um tipo de rebaixamento também. A inclinação máxima dessas abas laterais é de 8,33%. E a inclinação máxima também dessa parte central que a pessoa de fato vai utilizar para poder realizar a travessia também é de 8,33%. Essa parte inclinada, ela vai ser para a pessoa simplesmente passar por ali, descer e alcançar ali o leito carroçável. Tá? Vai ser para isso, a pessoa não vai poder manobrar naquela parte que já se torna uma situação perigosa. Então, a área para ela conseguir realizar a manobra, de fato, vai ser essa parte... Opa, tá desfocando. Vai ser essa parte aqui, que será uma parte plana. Então, essa parte, quando você tem esse modelo aqui de rebaixamento para calçada, você tem que considerar que a sua calçada vai precisar acomodar aquelas abas do rebaixamento e vai precisar acomodar aquela parte ainda plana, para uma pessoa que não vá realizar a travessia conseguir passar por ali, por aquele espaço, e uma pessoa que vá realizar a travessia conseguir chegar ali e fazer a manobra para virar para poder realizar a travessia. Então, essa largura aqui, ó, tá vendo? Essa largura aqui, lá na norma fala que ela tem que ser de 1,20 m. Essa largura livre aqui, ó, largura livre de 1,20 m. E em alguns casos excepcionais, essa largura pode ser de 90 centímetros também, porque inclusive vai ser uma largura que vai ser a largura mínima para transposição de obstáculos quando tiver mais que 40 centímetros de largura. Então, é uma largura convencional, normalmente utilizada em algumas situações lá na NBR 9050, tá? Então, já falei das abas laterais. Essas abas laterais, tanto as abas laterais quanto a parte do rebaixamento, vai precisar ter uma inclinação de no máximo 8,33%. Porém, pode haver algumas situações que essas abas laterais você consiga fazer uma inclinação ainda maior, que elas fiquem ainda mais suaves, de até 5%. E essa diferenciação entre abas com 8,33% e 5%, esses dois tipos de inclinação que você pode utilizar para os rebaixamentos, vai ser importante você saber a diferença deles na hora de você fazer a sinalização, que existe também a sinalização tátil no piso para rebaixamentos para locais de travessia, tá? Então aqui, já falamos desse primeiro tipo de rebaixamento para calçadas aqui, das abas laterais, desse espaço que ele é obrigatório para que as pessoas consigam realizar a travessia, realizar a manobra para utilizar aquele ponto de travessia. Mas existe uma outra situação também que eu quero trazer para vocês aqui, ó, que existem mais tipos de soluções para se trabalhar a acessibilidade, nas calçadas, especificamente nesses locais de travessia. Tá? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês que eu acho que ilustra melhor. Cadê? Ih, tá na outra. Pera aí, gente. Calma aí. Que ao vivo é assim mesmo. O telefone é um só, então tenham paciência. Aqui, ó. Isso. Agora sim. Eu falei para vocês aqui, primeiramente,
da geometria desses locais de rebaixamento para travessia de pedestres, tá? Agora, quer ver, ó? Cadê o negócio? Cadê? A gente nunca acha quando a gente precisa, né? Eu deixei separado aqui. Ah, aqui está. Aqui. Então, esse modelo de rebaixamento é um modelo de rebaixamento possível que é trazido lá no NBR 9050 para você trabalhar a acessibilidade desses rebaixamentos. Uma outra solução que você pode trazer, uma outra solução que você pode trazer é esta aqui, ó. Existem outras possibilidades. Agora sim. Abre aqui, meu querido. Essa aqui. Essa figura aqui é a figura 96, lá da NBR 9050, que é essa outra solução aqui, ó. E isso aqui vai ser interessante você empregar, especialmente quando você tem calçadas estreitas. Olha só, essa solução aqui, ó, que também é trazida lá na NBR 9050. Pode ser que você tenha uma calçada estreita, essa aqui é considerando que você tem aqui, ó, esses canteiros, cadê? Que você tem esses canteiros aqui, tá vendo? Isso aqui é um canteiro e essa aqui é a parte da calçada. A faixa livre da calçada com largura mínima de 1,20 m, tá? E o que foi dado aqui? Nesse caso, toda a largura da calçada foi feito um rebaixamento em uma aba contínua aqui, ó. Então, você tem a calçada, imagina que você tá aqui andando pela calçada. Aí você tá andando pela calçada, logo à sua frente aqui, no próprio sentido de circulação na calçada, você vai ter o rebaixamento completo da calçada até alcançar aquele leito carroçável e a pessoa conseguir virar para poder realizar a travessia. Então, vai chegar de fato no nível do leito carroçável, mas você vai rebaixar toda a largura da calçada. Aqui, tá vendo? Você rebaixa toda a largura da calçada, inclusive a inclinação que está mostrando aqui é uma inclinação inferior a 5%. E por que eles colocam uma inclinação inferior a 5%? Quando você tem uma inclinação dessas, você não considera necessariamente que aquilo ali é uma rampa. Porque um desnível, um plano inclinado só é considerado rampa, pelo menos no referencial técnico, quando você tem inclinações superiores a 5%. Quando iguais ou superiores a 5%. Inclinações inferiores a 5% não são consideradas rampas. Então, inclinações inferiores a 5% não são consideradas rampas. E o que isso quer dizer na prática? Quando você tem inclinações inferiores a 5% que não são consideradas rampas, você não precisa implementar, por exemplo, a sinalização tátil no piso. Porque você vai colocar a sinalização tátil no piso quando você identifica um desnível ali, um plano inclinado, quando você vai ter uma rampa que é uma inclinação igual ou superior a 5%. Então, quando você suaviza, coloca uma inclinação bem suave ali, inferior a 5%, você não precisa colocar nenhum tipo de sinalização para indicar esse início de desnível, de rebaixamento, porque ele vai ficar bem suave e bem fácil de ser utilizado por todas as pessoas, não causando nenhum tipo de risco. Então, essa aqui é uma outra possibilidade de você rebaixar toda a largura da calçada com uma inclinação bem suave e depois, quando alcançar aqui o nível do leito carroçável, você já vai estar em nível aqui, a pessoa vai conseguir realizar a travessia. Tá vendo? Então, essa é uma outra possibilidade de que você pode dar para calçadas e também pode ser utilizada em calçadas estreitas. Inclusive, aqui, ó, você pode considerar, esse caso aqui, gente, é um caso que eu tenho um canteiro, uma área verde, que é essa que eu mostrei para vocês aqui. E aqui eu tenho um outro elemento inclinado, que é esse outro aqui, tá vendo? Então, considera que essa parte aqui também pode ser uma parte inclinada. E aqui, a inclinação pode ser de até 8,33%. Mas você pode alcançar já a partir dessa aba lateral aqui, com uma inclinação bem suave, até alcançar aqui o mesmo nível do leito carroçável, para a pessoa conseguir realizar a travessia sem ter nenhum desnível entre a calçada e ali o início da parte asfaltada da via, certo? Então, é uma possibilidade também. Uma terceira possibilidade que é possível você implementar, considerando... Ó, tem um outro exemplo aqui. Deixa eu mostrar para vocês esse outro exemplo aqui, ó.
Tá lá na figura 97, rebaixamento de calçadas estreitas, exemplo, vista superior. Essa aqui é um exemplo sem o canteiro. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que é, ó. Tá desfocando aqui. Deixa eu... Isso aqui, ó, ficou melhor. Então, tem esse modelo aqui, como eu disse lá na figura 97, tá? Que eu vou ter uma inclinação aqui. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. É este outro exemplo aqui de rebaixamento. Nesse caso aqui agora, é sem o canteiro. Você vai ver, ó, que você, nesse caso aqui, você considera essas abas aqui laterais. Essa inclinação também vai ser inferior a 5%, tá vendo? Essa inclinação aqui inferior a 5%. Você começa o rebaixamento aqui da aba, mas você vê aqui, ó, que você vai ter uma parte mais inclinada. Você vai iniciar o rebaixamento por essa aba lateral, vai alcançar um certo nível aqui, que vai ser vencido por essa rampinha aqui, que vai ser um pouco menor. Ô, gente, eu acho interessante essas figuras da norma, que olha só, porque aqui ela tá mostrando que você vai ter que fazer uma aba e depois você vai ter uma outra rampa aqui para acessar o leito carroçável, tá? Esse tipo de rebaixamento aqui, honestamente, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Pode existir, pode ser que tenha em algum lugar, mas eu, na verdade, eu nunca vi. Eu sempre trabalhei com calçada, mas, assim, eu queria até que vocês me ajudassem com isso. Se vocês veem algum tipo desse de rebaixamento aqui, me mandem. Aquele do canteiro, ainda eu já vi, porque tem aquele canteiro, é um espaço bem delimitado, você consegue fazer o rebaixamento ali. Agora, isso aqui, esse tipo de rebaixamento, esse tipo de solução aqui, considerando calçada estreita, eu nunca vi não, tá? Porque quando você tem uma calçada estreita, eu tô falando de uma calçada que vai ter, sei lá, 1,20 m, tem calçada com largura até menor. Então, veja bem, essa solução que a norma traz aqui, é claro que você vai conseguir utilizar em algumas situações. Na prática, eu nunca vi isso aqui não, tá, gente? Mas veja bem, isso aqui, ó. Se você tem uma calçada estreita, com a largura de 1,20 m, é uma calçada estreita, né? Existem calçadas com espessuras menores, que eu já vi também. Se você vai ter que dar esse tipo de solução aqui, ó, tá vendo? Essa parte retinha aqui, que essa parte aqui, que é a parte que a pessoa vai de fato realizar a manobra para poder começar a travessia aqui, essa parte aqui, ela tem que ter no mínimo 90 centímetros. Então, seria uma parte de 90 centímetros, que é o mínimo do mínimo da norma, até fala aqui, ó, quer ver? Cadê? 1,20 m B. É 1,20 m, em casos excepcionais pode ser 90. Fala aqui na nota B, ó. Em casos excepcionais, desde que justificado, admite-se largura mínima de 90. Mas fala que a área de manobra em si tem que ser 1,20 m, essa parte retinha para a pessoa conseguir realizar aquela manobra de 90 graus, no caso ela está em uma cadeira de rodas, para poder realizar a travessia. 90 centímetros não vai ser uma largura que a pessoa consegue realizar essa manobra de acordo lá, 80, como é que é mesmo lá, gente? É 1,20 m e agora eu vou ter que olhar qual que é essa área de manobra aqui, que eu tô na dúvida aqui. Deixa eu olhar. Essa área de manobra, olha na parte, tá aqui cá em cima, aqui, ó. É isso mesmo. Para uma pessoa conseguir realizar uma manobra a 90 graus, uma pessoa em cadeira de rodas, vou até trazer aqui na norma qual que é a largura mínima, tá vendo? É essa figura aqui, figura 7. Para uma pessoa conseguir realizar a manobra, ela vai precisar ter uma área de 1,20 por 1,20. Ali fala de 90. Claro que eu tenho uma parte que é rebaixada, tem uma inclinação bem baixinha ali, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes existem essas soluções aqui que a norma traz, mas na prática eu não sei se isso vai ser tão usual. Então, talvez uma solução com rebaixamento de toda a aba da calçada, eu já vi. Aí eu acho que pode funcionar melhor assim na prática, tá, gente? Mas a norma traz a indicação de você fazer o rebaixamento dessa forma aqui. Você considerando essas abas laterais, essa inclinação aqui de 5%, aí alcança aqui um nível, esse nível que ainda é o superior, um pouco superior ao nível do leito carroçável, e você ainda tem essa outra rampa aqui, que a inclinação máxima dela já vai ser 8,33%. Então, você pegar 8,33% numa extensão de, né, considerando uma calçada de 1,20 m, 30 centímetros, vai ser quase ali no nível da rua já.
tá? Mas a norma apresenta essa solução também para calçadas estreitas, inclusive é o título desse desenho aqui, ó, rebaixamento de calçadas estreitas, exemplo vista superior. E uma outra possibilidade que existe ainda, que eu vou trazer para vocês, antes de entrar na parte de sinalização, que é interessante, vai ser o exemplo de, cadê ele? De redução de percurso. Cadê a redução do percurso? Ah, não tá aqui não, gente. Ah, aqui, ó, redução de percurso. Redução de percurso de travessia. Esse exemplo. O que é essa redução de percurso de travessia? É o seguinte, é quando você tem uma calçada estreita, aí eu já vi em muitos lugares. Na prática, isso aqui você vê a todo momento e é uma solução excelente mesmo, quando você precisa trabalhar o rebaixamento da calçada e você não tem espaço, tem uma calçada estreita. Então, em muitos casos, isso aqui, de fato, é muito comum, direto eu ver isso aqui, que é o quê? Redução de percurso, na verdade, é a redução do percurso que a pessoa faz lá no leito carroçável, que é o local que ela vai estar ali atravessando mesmo na parte da rua, na parte do asfalto. Então, você faz um alargamento aqui da calçada, tem uma calçada estreita. Então, nesse ponto de travessia, eu vou fazer um alargamento aqui da calçada. Esse alargamento da calçada, ele vai ser normalmente na largura aqui desses pontos de locais de estacionamento, onde existe esse estacionamento aqui na margem, a margem da via, né? Então é realizado esse alargamento da calçada ou redução do percurso de travessia, onde é possível ser construído um rebaixamento de calçada ou ainda a construção de uma travessia elevada. Nesse caso dessa figura mostrada aqui na norma, você tem uma redução de percurso associada a uma travessia elevada. E com a sinalização aqui que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas essa redução de percurso, ela pode ser empregada também para que seja realizado um rebaixamento. Então, você teria mais espaço aqui para acomodar um rebaixamento convencional, que é aquele primeiro que eu mostrei, que tem aquelas abas laterais lá, esse aqui, ó. Ah, vocês sabem qual que é. Depois eu mostro para vocês. Então, você teria espaço para acomodar esse rebaixamento sem prejudicar a área de circulação livre aqui da calçada, tanto para circulação quanto para manobra aqui na calçada. Teria essa outra possibilidade aqui também. Isso aqui eu tenho uma foto para mostrar para vocês, que é interessante aqui, ó. Essa redução de percurso aqui, olha, foi construída com rebaixamento. Isso aqui foi de um serviço que eu fiz, mas essa foto aqui eu peguei da internet, peguei do Google, tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, deixa eu ver se tá mostrando. Tá mostrando aqui, ó. Tem aqui a calçada, tá vendo? É uma calçada mais estreita mesmo. Aí eu tenho essa redução de percurso aqui e tenho aqui a construção de um rebaixamento, tá vendo? E a pessoa consegue alcançar aqui o nível do leito carroçável, realizar a travessia por meio de uma redução de percurso, que é essa construção, esse alargamento da calçada aqui, para dar essa solução para as pessoas conseguirem realizar a travessia com autonomia e com segurança. Tá? Então, gente, essas características geométricas que eu trouxe para você, que é as inclinações das abas laterais, as inclinações da rampa do rebaixamento mesmo, tem que ser de no máximo 8,33%, aquele espaço que tem que permanecer plano dentro da calçada, aquela faixa livre, deixa eu mostrar para vocês de novo aqui, ó. Essa parte livre aqui para circulação da calçada, que tem que ser de no mínimo 1,20 m, ou 90 centímetros em situações excepcionais, toda essa característica geométrica, ela vai ser obrigatória para que todas as pessoas consigam utilizar a calçada. Então, se uma pessoa com deficiência visual vier aqui, ela vai conseguir utilizar a calçada aqui. Uma pessoa em cadeira de rodas, uma pessoa com carrinho de bebê, uma pessoa idosa, qualquer tipo de pessoa vai conseguir utilizar esse tipo de solução aqui, desde que você atenda essas características aqui indicadas lá na NBR 9050. Tá? E a ideia é essa mesmo, você pensar
em como que você vai utilizar esse elemento, que é a primeira premissa do meu método, que é o mapa da acessibilidade. A segunda premissa foi essa que eu acabei de falar. É você pensar em todos os tipos de pessoas, com as mais diversas situações, utilizando esse elemento aqui da calçada, que é o que eu estou trazendo nessa live de hoje, tá? Então tem essa possibilidade aqui. Agora, eu vou fazer um outro exercício com vocês que vai ser bem interessante, que é você pensar nesse rebaixamento de calçada quando você está trabalhando, pensando em acessibilidade para uma pessoa com deficiência visual. E eu vou permanecer, inclusive, nessa imagem que já está aqui, para vocês se atentarem para uma situação que é bem interessante. Inclusive, é um conceito que a NBR 16537 trouxe desde a sua primeira revisão, lá em 2016, que é o conceito de você conseguir ser guiado, você se deparar com um direcionamento que vai ser transversal ao sentido de caminhamento, não necessariamente te guiando ali no sentido de caminhamento, que é esse conceito aqui, ó. Que nesse caso aqui, desse exemplo especificamente que está trazendo esse modelo de sinalização, isso aqui inclusive está lá na 9050, a gente deve sempre olhar os modelos de sinalização lá na NBR 16537, mas lá eu sei que está assim também, eu tenho umas imagens aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas quando você pensa nesse tipo de solução para pessoas com deficiência visual, né, como eu disse, as soluções em acessibilidade devem ser para utilização por todas as pessoas. Então, a gente deu um foco inicial aqui para uma pessoa em cadeira de rodas que vai precisar utilizar a calçada, vai estar transitando pela calçada, vai chegar no ponto de travessia, vai conseguir realizar a manobra para se deslocar aqui e alcançar o leito carroçável e fazer a sua travessia. Agora, uma pessoa com deficiência visual, pensa como que ela vai utilizar uma situação como essa aqui. Se ela está andando pela calçada, nesse caso aqui, que eu não tenho piso direcional aqui ao longo da calçada, uma pessoa com deficiência visual, ela vai utilizar aqui a referência edificada, no caso essa linha aqui do limite do terreno, ela vai utilizar aqui alguma referência edificada para se deslocar pela calçada, ao longo da calçada. Os pontos de travessia, eles precisam ser possíveis de ser identificados por pessoas com deficiência visual. E essa sinalização aqui vai fazer esse papel, tá vendo? Então, a pessoa está transitando aqui, ela vai se deparar com esse direcionamento aqui transversal, que vai ser uma referência de que aqui é um ponto de travessia, nesse caso específico. Quando você tem, por exemplo, outras situações, outros elementos na calçada, por exemplo, o direcionamento para uma passarela, o direcionamento para um local, para um ponto de ônibus, também é feito quando você não tem o piso tátil direcional ao longo da calçada. A solução empregada é essa aqui, de você fazer um direcionamento transversal ao sentido de caminhamento, para que uma pessoa com deficiência visual consiga vir identificar a sinalização e ser guiada para esse elemento aqui, no caso, a travessia. Tá vendo? Então, isso aqui já é um elemento que a gente pode considerar. Vou até mostrar aqui direto na NBR 16537. É que eu tenho que ficar mudando aqui de... Quer ver, ó? Mas eu vou trazer para vocês, para já ilustrar como que isso vai ser, ó. Deixa eu colocar aqui, eu já coloco a referência certa. É isso aqui, gente. Isso aqui já é a parte de sinalização em si. Então, eu estou falando... Cadê, meu Deus? Eu estou falando desse direcionamento quando a gente tem essa situação aqui de calçada. Gente, eu sei que eu coloquei isso aqui. Ai, ai, ai. Agora tem que achar. Eita, Glória! Achei, tá vendo? Aqui, ó. Sabia que eu tinha guardado isso aqui pra vocês. Que vai ser essa situação aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês de novo aqui. Aqui é o que tá lá na NBR 16537, já a de 2024. Que é essa situação aqui, ó.
você tem a pessoa se deslocando pela calçada. Essa aqui já é a figura, qual figura que é? Figura 69, lá da NBR 16537 de 2024. Aqui, ó. Então, eu tenho essa situação aqui, que é a pessoa vem transitando aqui utilizando referência edificada e se depara com esse direcionamento aqui transversal para esse ponto de travessia. Quando eu tenho uma situação de piso tátil direcional ao longo da calçada, que é uma situação como essa aqui, vai ser igual, mas vai ser diferente, porque a pessoa vai sendo guiada aqui, aí ela vai encontrar esse ponto aqui de interseção entre duas possibilidades aqui de circulação, que ela pode ir nessa direção ou nessa direção, 3 possibilidades, na verdade, né? Então, a sinalização vai ser dessa forma aqui, e é feito também o direcionamento para esse ponto de travessia aqui também com rebaixamento. Não tá mostrando o rebaixamento, deixa eu posicionar melhor para mostrar para vocês aqui, ó. Ai, melhorou, tá vendo? Então, mais uma vez, é direcionada para esse ponto de rebaixamento aqui. E nessa situação que você tem o direcional longo, o sentido de caminhamento aqui da calçada, tá? Então, esse direcionamento é um ponto de sinalização obrigatório para quando você tem os rebaixamentos nas calçadas para a travessia dos pedestres. Agora, uma outra sinalização que muitas pessoas não se atentam e é muito importante, tem uma finalidade, inclusive que ela seja feita da maneira correta, é essa sinalização aqui, ó. Olha essa sinalização aqui, ó. Essa sinalização aqui com o piso de alerta, ela tem uma padronização também que é trazida na NBR 16537, que ela sempre vai ser aqui a 50 centímetros da borda da calçada, e ela vai ter aqui, ó, essa largura aqui de 40 centímetros, normalmente, tá vendo? Aqui tá indicado 40 centímetros, uma distância aqui da borda da calçada de 50 centímetros, e essa sinalização aqui vai ser muito importante porque ela vai ter 2 finalidades, e uma delas é muito negligenciada. Acho que poucas pessoas sabem disso, um arquiteto, um engenheiro que domina a acessibilidade arquitetônica na prática, tem isso assim como conceito na ponta da língua para utilizar ali, para responder e para empregar nos seus projetos que esteja realizando, que vai ser o quê? Essa sinalização aqui, ela vai ter 2 finalidades importantes. A primeira dela é mostrar para uma pessoa com deficiência visual o local que ela vai parar para iniciar a sua travessia. Então, ela sabe que a partir dali, um pouco à frente, ela já vai se deparar com o leito carroçável. E a gente tem que pensar que é uma situação de uma pessoa com deficiência visual conseguir utilizar esse elemento da acessibilidade com autonomia e com segurança. Então, uma coisa é ela ser direcionada, tá andando pela calçada, foi direcionada para aquele ponto de travessia, beleza, encontrou o local que ela vai parar para iniciar a travessia. Tá? Tem até que mostrar uma coisa para vocês, vou mostrar daqui a pouco, tem uma outra possibilidade também. Mas só para continuar o nosso raciocínio aqui. Então, quando ela para ali, ela já sabe que ela tem que estar ali para iniciar a travessia. Só que tem uma outra informação que as normas trazem, que são muito importantes, que é a direção que essa sinalização aqui vai precisar ser instalada. E ela, inclusive, ela vai ser complementada com a construção do rebaixamento em si, que ele deve dar para uma pessoa com deficiência visual a informação de qual direção ela vai tomar para poder realizar essa travessia. Então, o que a gente vê normalmente é o seguinte, muitas pessoas pensam, vou fazer aqui o rebaixamento da calçada. Então, só de fazer o rebaixamento da calçada, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, uma situação, tem até num vídeo meu do Instagram que rodou bastante, que é comum, mas eu acho que eu tenho ilustrado aqui, deixa eu ver se eu acho. Que é aquela sinalização que a pessoa faz o rebaixamento da calçada e coloca um símbolo CIA de todo tamanho, pinta o rebaixamento inteiro de azul e coloca o símbolo do cadeirante. Eu acho que eu tenho isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês. Mas vocês vão saber o que é. Que é aquele rebaixamento, aí você tem aquele... não acredito que eu não vou achar isso, gente. Você tem aquele rebaixamento... A pessoa pinta aquela parte inclinada toda de azul e coloca o símbolo CIA.
que é o símbolo internacional de acesso, para indicar, olha, minha calçada tem acessibilidade, eu tenho um rebaixamento aqui, e é um espaço para uma pessoa em cadeira de rodas poder utilizar. Porém, quando a gente pensa em acessibilidade, é o que eu falo, que é um conceito que está distante do que está lá na norma, é que aquele rebaixamento ele não vai servir somente para a pessoa em cadeira de rodas. Ele deve atender a todas as pessoas. Pessoa em cadeira de rodas é uma possibilidade de utilização é uma possibilidade, um tipo de pessoa que vai utilizar aquele elemento ali, mas não será único. Eu não vou ter aqui não, gente, mas eu tenho uma ilustração aqui muito boa que vai falar sobre isso, que é dar o direcionamento. Então, o que é comum? Olha isso aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês essa imagem aqui, olha. Eu vou mostrar, esse aqui é o jeito errado, tá? É um rebaixamento esdrúxulo, né, gente? Você vê que não tem nenhum tipo de critério de norma para ter sido realizado. E eu tenho aqui o rebaixamento nessa direção e a travessia nessa direção. É essa incongruência que não pode existir e que a norma fala que tem um jeito certo de fazer, que eu vou mostrar para vocês qual que é. Tem uma outra situação aqui, ó, nessa mesma imagem. Essa aqui, olha, essa aqui também é bacana. O rebaixamento já está até mais bem construído, não está exatamente conforme a norma também não, mas já está melhorzinho esse aqui, tá vendo? Eu tenho o rebaixamento, eu até tenho a sinalização de alerta aqui, opa, essa sinalização de alerta aqui amarela, mas eu tenho a mesma incongruência, eu tenho o rebaixamento nessa direção e a travessia nessa direção. Então, uma pessoa com deficiência visual que esteja aqui, ó, ela vai encontrar esse piso tátil de alerta e vai entender que a travessia vai ser para esse lado. Olha que perigo, tá vendo? Se torna uma situação perigosa. Então, essa sinalização tem a função de indicar para a pessoa com deficiência visual qual a direção que ela deve tomar para poder realizar a sua travessia com segurança e com autonomia, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui agora, opa, o jeito certo. Saiu do negócio aqui. Eu vou mostrar para vocês agora qual que é o jeito certo. Nossa, já tá 8h07 já. Vou mostrar isso aqui e vamos encerrar. Quer ver, ó? Para vocês não errarem aqui, ó. Eu vou trazer a imagem da norma para vocês verem a imagem da figura 26, lá da NBR 16537. Olha como esse rebaixamento deve ser construído e como essa sinalização tátil no piso deve ser realizada. Deve ser dessa forma aqui, ó. Lá na figura 26 da NBR 16537. Isso aqui, ó. Tá vendo? Então, eu preciso construir o meu rebaixamento e colocar a minha sinalização tátil no piso de alerta aqui, de modo que eu apresente a pessoa com deficiência visual, o local que ela vai estar para iniciar a travessia e qual vai ser a direção dessa travessia. Então, é isso aqui, ó. A pessoa usa essa referência para saber que ela vai atravessar usando esse direcionamento aqui, que está sendo direcionado paralelamente aqui, ó, à linha de caminhamento da travessia, ou perpendicular aqui à parte da faixa de pedestre, da sinalização de pedestre. Essa aqui é a maneira correta de se executar um rebaixamento quando você tem essa situação. Se eu tenho uma faixa de pedestre aqui paralela, sem ter essa linha aqui mais inclinada, essa linha de caminhamento mais inclinada, aí eu posso utilizar aquele modelo convencional, que vai estar de acordo com isso aqui também. Agora, eu tenho que observar isso aqui para não dar uma referência errada para uma pessoa com deficiência visual que vai utilizar a calçada. Eu tenho outras situações aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Que legal. Que é essa aqui, ó. Isso aqui é o que está na norma. E eu mostrei aquelas imagens para você, daquelas... É que isso aqui, olha aqui, gente. Então, eu tenho que observar isso aqui, ó. Tá vendo? A sinalização aqui, dando o direcionamento para a pessoa com deficiência visual, ela vai conseguir ser guiada até o ponto de travessia. Aqui ele identificou que já vai iniciar a parte do leito carroçável e vai saber que a direção que ela tem que tomar vai ser essa aqui, porque a posição aqui, o alinhamento desse piso tátil direcional vai permitir que ela identifique qual a direção ela deverá seguir para realizar a travessia. Tem uma outra aqui que ficou boa também, quer ver, ó? Essa aqui, ó. Ah, essa aqui vocês vão entender.
Vocês vão entender. Olha isso aqui, gente. Nesse caso aqui, ó. Olha que interessante isso. Isso aqui é para encerrar nossa live de hoje. Tem vários elementos que a gente falou aqui hoje, ó. Olha que interessante. Eu tenho aqui essa travessia, que essa linha de caminhamento aqui não é necessariamente perpendicular aqui ao rebaixamento. Então, eu tenho que considerar tudo. É uma calçada estreita. Olha, calçada estreita. Então, como é que eu construo aquele rebaixamento lá convencional? Não tem como. Então, nesse caso aqui, eu tenho as abas, o rebaixamento de toda a largura da calçada, com essas abas aqui com inclinação inferior a 5%. Deixa eu ver se consigo. Isso aqui, ó, melhorou. Com essas abas com inclinação inferior a 5%, dos dois lados. Aí eu alcanço aqui essa parte da travessia, é isso mesmo. Essa largura aqui do meio, ó, que vai estar alocada à travessia, porém, a minha sinalização tátil no piso, direcionando para o local que a pessoa vai iniciar a travessia, ela vai ter essa geometria aqui, que vai informar a pessoa qual será o sentido de caminhamento que ela deverá utilizar para empreender essa travessia aqui, tá vendo? Então, como é que as pessoas fazem normalmente? Vem aqui, faz o rebaixamento, faz aqui essa sinalização que está nessa posição, faz nessa posição aqui, paralela aqui ao meio-fio, a sarjeta, e boa, e a pessoa perde a referência de como ela vai fazer para utilizar essa sinalização aqui da maneira adequada. Vocês já viram isso aqui em algum lugar? Duvido. Uma sinalização desse jeito aqui, ó. Por quê? Porque esse é o tipo de informação que só sabe quem domina a acessibilidade arquitetônica na prática. Então, é um pouco de você sair do que está escrito lá na norma e pensar como que as pessoas vão utilizar aqueles elementos de acessibilidade ali. Aí você consegue projetar, você consegue construir e você consegue dar a solução em acessibilidade que de fato vão trazer autonomia e segurança para as pessoas, que são quem vai utilizar todas as soluções em acessibilidade. E não é só a pessoa com deficiência. Qualquer pessoa vai conseguir utilizar um rebaixamento como esse, construído como esse, sinalizado como esse aqui, com autonomia e com segurança. Opa! Vocês estão vendo aqui, gente? Ó, isso aqui é do meu treinamento, que eu estou trazendo para vocês aqui, ó. É um material lá do TAG, lá do meu treinamento, que eu explico em detalhes tudo isso aqui, trago tudo esmiuçado, tintim por tintim, né? Noel Éder. Ô, gente, eu nem cumprimentei vocês hoje, né? Vocês me perdoem, eu empolguei com o tema, que eu amo falar de tema técnico, mas deixa eu acenar para as pessoas aqui, ó. O Noel mandou uma mensagem, vou ler para vocês, Noel Éder. Ideal seria sempre piso direcional em todo o leito carroçado. Existe aqui na NBR 16537 até uma indicação aqui disso, ó. Lá no final, existe uma indicação, mas não é uma obrigatoriedade. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, que tem algumas situações. Aqui, ó. Lá na figura 76 da norma, fala: sinalização tá direcional nas faixas de travessia pode orientar o deslocamento entre uma calçada e outra, conforme figura 75 e 76. Você tá falando disso aqui, né, Noel? Tá vendo aqui? Existe essa possibilidade aqui também. Porém, isso aqui eu já vi em alguns casos, mas não é muito usual. E por que que eu acredito que não seja tão usual? Quando você vai dar uma solução como essa aqui na via, para você instalar um piso tátil como esse aqui, como é que eu vou explicar? Quando você tem um fluxo muito grande de veículos, você conseguir dar essa solução aqui com o piso direcional, que eu concordo com você, seria ideal você dar o direcionamento, né, colocar o direcional ali, mas é algo que não funciona muito bem. O que eu vejo é que às vezes o piso tátil, mesmo em calçadas, quando você tem ali aquela parte de acesso de veículos para o lote, que você tem que colocar que existe alguma sinalização tátil no piso ali, dá muito problema, dá muita manutenção. Então, o ideal seria encontrar uma solução técnica viável para que, de fato, uma solução como essa aqui existisse, tá bom?
Só que não é muito comum você ver isso aqui. Eu concordo com você que seria o ideal, mas uma solução construtiva, viável para você fazer esse tipo de interação aqui no leito carroçado, você vê que a própria via muitas vezes já enche de buraco, já tem muita coisa, mas seria uma solução interessante mesmo colocar isso aqui, e a norma inclusive prevê. Eu já vi isso aqui em infraestrutura interna de algum espaço ou edificação. Por exemplo, numa universidade aqui, eu vi uma vez que era um local que não tinha um tráfego muito grande de veículos, eu vi, tinha lá o piso tátil direcional lá no local da travessia. Mas é uma solução e tem a possibilidade também, que é essa que eu disse para vocês, que não, quer ver, ó, vai ficar até mais claro aqui, que não tem a ver tanto com a questão de você interferir no leito carroçável, porque uma intervenção como essa também não vai ser uma intervenção de calçada, essa aqui, ó. Não vai ser uma intervenção em calçada, vai ser uma intervenção em infraestrutura urbana, entendeu? Então, assim, você tem a possibilidade de colocar, igual nesse caso aqui, mesmo com o piso tátil direcional aqui, eu tenho aqui o piso tátil de alerta fazendo aquela função também de dar o direcionamento. Porque ainda assim, ó, eu tenho o piso tátil aqui de alerta, que vai ter aquela função que eu disse para vocês, e ele, até nesse caso aqui, ele não vai estar aqui ligado com esse piso direcional. Claro que esse direcional vai ajudar bastante, mas é uma solução aqui na via, não é uma solução de calçada. Então eu tô trazendo para vocês aqui a solução em calçada. Mesmo que eu tenha isso aqui, eu preciso me atentar que isso aqui é um item obrigatório, e a maneira de fazer também é especificada aqui na NBR 16537. Quer ver? Eu vi uma ilustração aqui que vai deixar isso bem mais claro. Aqui, ó. É aqui. Tá vendo? Tem também o que você falou, ó. Esse aqui não tem o piso direcional aqui na parte da via, da travessia elevada, nesse caso aqui é uma travessia elevada, mas eu tenho aqui na calçada que ter a sinalização tátil no piso adequada, direcionando para o ponto de travessia e indicando esse piso tátil de alerta aqui, indicando o local que a pessoa vai estar para empreender a travessia e o direcionamento que ela vai tomar para realizar essa travessia. Então, quando ela parte da calçada e ela parou aqui, ela não vai ter nenhum contato inicial. Claro que ela pode rastrear com a bengala, caso tenha esse piso direcional aqui. Deixa eu mostrar para vocês de novo. Caso tenha o piso direcional também, ela vai conseguir, às vezes, tatear ali com a bengala de rastreamento, ela vai conseguir identificar que tem uma sinalização, mas não é usual. Eu não vejo muito isso aqui na prática. Eu estou tentando trazer uma visão mais prática para você. Seria o ideal, mas na prática não acontece muito. Então a gente tem, nós como projetistas, pessoas que vão trabalhar a acessibilidade dos espaços, a gente tem que pensar que a gente deve utilizar a informação técnica correta para realizar a nossa parte, de modo que vá auxiliar a utilização das pessoas mesmo, pelas pessoas. Então, a nossa parte é colocar essa sinalização da maneira adequada. É colocar essa sinalização considerando o sentido de caminhamento, que foi o que eu mostrei para vocês. Aqui, ó, a figura que eu trouxe na norma é essa aqui, ó. Tá vendo? Então, vai indicar de fato o sentido de caminhamento. Você não vai fazer isso aqui sempre perpendicular. Você tem que considerar o sentido de caminhamento, o deslocamento da pessoa ao longo aqui da travessia. Tá bom? Para dar essa referência da maneira correta, para que as pessoas consigam utilizar esses rebaixamentos aí com autonomia e com segurança do jeito que tem que ser. Tá bom? Espero que eu tenha respondido sua pergunta, tá, Noel? Deixa eu acenar para as pessoas aqui. Francemila Souza, olá Francemila, Veteles entrou, Leda Chaves, Jefferson Oliveira, Noel Éder, responde sua pergunta, né? Patrícia B. Fialho, Andréia Elique, que mais? Nancy Tardim, oi Nancy, tudo bem? Bom dia. Cadeirante Júnior, Flávia, cadê a Flávia? Ih, gente, todo mundo some. Flávia Gonçalves. Isso aí, gente. Por hoje terminamos. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo.
de rebaixamento de calçadas. E é isso, vamos trabalhar a acessibilidade usando o referencial técnico correto, pensando em como as pessoas vão utilizar aqueles elementos de acessibilidade que nós estamos projetando aí, tá bom? Com autonomia, com segurança, premissas fundamentais da acessibilidade. E é isso, feriadão hoje, né? Tenham todos um excelente dia, um bom descanso, ótimo feriado e vejo vocês na sexta-feira. Isso aí, um beijo para vocês.